Bem-vindos à primeira edição de Guimarães em Debate, um tempo de debate aqui no Jornal de Guimarães. Quinzenalmente vamos reunir-nos aqui à volta desta mesa três personalidades bem conhecidas no Concelho de Guimarães, quer seja pela sua intervenção política, mas também pela sua intervenção social, e que passo desde já a apresentar. À minha direita, Mariana Silva é professora por opção e deputada por decisão popular. A Mariana diz que vem para debater, virar ao contrário, desmontar e desconstruir Guimarães, os seus caminhos, as suas vilas, o seu movimento associativo, as suas gentes de luta e de trabalho, para de novo colocar, peça por peça, no seu sítio de sempre, mas sempre com vontade de melhorar. Depois, mais à frente, Francisco Teixeira. Francisco Teixeira é licenciado em mestre e doutor em filosofia, pós-graduado em Organizações Educativas e Administração Educacional, é professor de Ciência Política na Universidade Lusófona e professor de Filosofia na Escola Francisco de Holanda. O Francisco Teixeira também é dirigente associativo em Guimarães, foi vereador da Cultura na Câmara Municipal de Guimarães e é dirigente distrital do PS de Braga. À minha esquerda, Tiago Laranjeiro, economista por formação, gestor por necessidade, militante por convicção. Foi presidente conselheiro e dirigente nacional da JSD e liderou o grupo do PSD na Assembleia Municipal. Meu senhor, meus senhores, meus caros, bem-vindos a este primeiro Guimarães em Debate. Aqui vamos olhar para Guimarães, vamos, como dizia a Mariana, desconstruir Guimarães, mas vamos também depois pô-lo peça por peça. E para hoje, o Tiago Laranjeiro propõe que façamos uma reflexão sobre os 10 anos de Troika, ou os 10 anos que passaram sobre a última entrada da Troika em Portugal. Porque lá mais para a frente, a Mariana Silva vai querer olhar para questões nacionais, com reflexos locais, vai olhar para a capital verde europeia e para a legislação a ser preparada, quer da Assembleia da República, quer em termos da Comissão Europeia. E, finalmente, o Francisco Teixeira propõe que o nosso olhar se debruce sobre o cansaço do líder da oposição local em Guimarães. Lá mais para a frente, o Francisco ainda vai nos explicar de onde vem esse cansaço. Mas, para já, Tiago Laranjeiro, 10 anos de Troika, 10 anos da Troika ou 10 anos da intervenção da Troika? Em que ficamos? 10 anos do pedido de resgate do Fundo Monetário Internacional. Mas antes de mais queria cumprimentar-vos a todos, que é aos membros do painel, cumprimentar também quem nos vê através dos diferentes meios e também um agradecimento ao Jornal de Guimarães pelo convite para aqui estar presente. Portanto, assinalou-se esta semana, de facto, 10 anos do pedido de resgate do FMI. 10 anos daquele momento que eu recordo-me também por aquela gafe do José Sócrates no momento do pedido, em que é transmitido em direto sem o saber e começa a perguntar ao Luís: estou bem assim ou estou melhor assim? Em direto nas televisões. Poderíamos fazer o mesmo hoje, nós aqui no programa, nesta nossa primeira emissão. Certo. Mas que de facto foi um facto marcante, talvez o facto mais relevante da política nacional desta última década. Tanto que ainda é um facto presente na nossa política. O resgate do FMI ainda é motivo para a troca de argumentos políticos entre os partidos políticos e ainda é um facto que está aqui de facto bastante presente. E eu queria aqui fazer três coisas essenciais. Em primeiro lugar, assinalar este facto. Lembro-me bem daquele momento. Foi de facto um momento, penso que difícil para toda a gente, mesmo de digerir e de aceitar aquilo que ali se passou. Mesmo para o PSD? Foi, porque não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém termos que pedir o resgate, não é? O PSD, em resultado disso, veio a exercer a governação. Mas nem por isso deixa de ser bom fazê-lo naquelas circunstâncias e, acima de tudo, as consequências que aquilo trouxe e o que seria de evitar era o caminho que nos levou até lá, mas isso será o meu segundo ponto. Eu só me recordo de facto naquele momento eu estava na universidade e de me sentir de alguma maneira algum desespero, tanto que eu fiz uma coisa que não é muito usual em mim neste tipo de coisas, que é eu vi aquilo e eu pus-me a rezar. Porque de facto não sabia o que é que ali vinha e achava que de facto ia ter umas consequências muito, muito estranhas para o país.
mas que é um resultado, de facto, de um caminho que o país percorreu até aí chegar. Vem no resultado de uma forte política de expansão orçamental, déficits orçamentais acumulados, etc. E, de facto, nos anos anteriores, uma política absolutamente irresponsável da gestão orçamental, cujos reflexos ainda ontem os vimos. Estamos a gravar no sábado, no dia a seguir a sair a sentença de instrução do processo Marquês, que no fundo é também um reflexo de algumas coisas que estão atrás deste pedido de resgate. Sim, mas falavas que tinhas 3 aspectos a considerar. Certo. Este era o primeiro, assinalar. E depois o segundo era, que caminho percorremos desde aí? Será que Portugal mudou? Será que nós estamos mais longe ou mais sólidos na nossa sociedade, no nosso país e na nossa economia do que estávamos nessa altura? De facto, na política fiscal, aparentemente sim, está neste momento muito mais equilibrada do que alguma vez esteve, e ao longo destes anos fez um caminho de consolidação da política orçamental. A estrutura da economia também mudou um pouco, mas eu questiono, e é questão, não tenho respostas para isto, sobre se de facto a mudança foi assim tão estrutural, precisamente na economia e na sociedade, para nos impedir de voltarmos a passar por um novo episódio como aquele. Eu de facto acho que neste momento as circunstâncias são muito diferentes, a crise pandémica é muito diferente do que aquilo que foi passado na altura, as respostas, o tipo de respostas também são diferentes, mas não deixa de ter aqui alguns paralelismos com o caminho que veio antes. Eu acho que não são comparáveis, mas há paralelismos. E finalmente, o terceiro olhar? O terceiro olhar é, de facto, mostrar como ainda é um facto presente, que é no fundo aquilo que eu dizia no início. É um facto marcante ainda na nossa política nacional, tanto que ainda serve de desculpa ao governo do partido e ao Partido Socialista para algumas coisas que correm menos bem, atirando-as para a oposição, e portanto ainda é um facto importante. E portanto, passados 10 anos, acho que é relevante nós refletirmos e lembrarmos deste momento. Mariana, o Tiago interrogava-se há pouco sobre se Portugal mudou. Portugal mudou nestes 10 anos? Portugal mudou. E mudou com a transição daquilo que foi pôr tudo no lugar outra vez, não é? Com o governo da Geringonça. Exatamente, com uma solução política em 2015 que veio recuperar alguns dos direitos que tínhamos perdido. Portanto, aquela preocupação do Tiago de eventualmente poder estar em diferentes circunstâncias não vai acontecer. Não sei se não vai, isso já é outra questão. Eu acho que temos que recuar um bocadinho, não é? Que a ideia do Tiago será repensar todo este caminho de 10 anos, não é? Mas há responsabilidades a atribuir para aquilo que aconteceu, não é? E por isso, tanto antes da Troika como depois da Troika, ou depois do resgate, houve aqui comportamentos que se excederam, na minha opinião, àquilo que seria já uma imposição, não é? Ou seja, o resgate já seria uma coisa assustadora, como diz o Tiago, não é? Nós sabíamos que ia ser muito difícil para o país recuperar e que as medidas que nos iam impor seriam muito duras, mas o PSD ainda conseguiu ir mais longe. Não quis ser só bom aluno, quis ser exatamente, conseguiu ir mais longe nas medidas que impôs aos portugueses. E nós não podemos esquecer, e eu acho que aqui é que responde à questão do Tiago, quando diz que ainda hoje isto é muito marcante, porque foram retirados direitos muito importantes, não é? Foram feitos cortes nos salários, foram aumentados horários de trabalho, foram retirados feriados, foram retirados o abono de família foi retirado em alguns casos. Houve muitas atribuições sociais que também foram retiradas, e há aqui ainda um caminho que se está a fazer para recuperar muitas destas situações que na altura foram e continuam a ser injustiças. E por isso, como na área da deficiência e no apoio, que há aqui um problema grave ainda para se resolver. E também fica muito marcado
o número exorbitante de portugueses que tiveram que emigrar nessa altura, não é? E por isso eu acho que isto também é uma das consequências de passados 10 anos nós ainda falarmos disto, não é? Sabemos aquela velha frase, e essa toca-me e por isso vou referi-la, que é dos professores não têm emprego que emigrem, não é? E por isso há aqui, já se justificou de várias formas o contexto ou fora de contexto, mas a frase ficou e isto marca-nos para o futuro. Agora, a situação que nós vivemos de crise, de que se apresenta, de crise social, crise económica e crise de saúde pública, que eu acho que ainda é o mais grave, não se coloca ao nível da crise anterior, não é? De um PEC que o 1, 2 e 3 o PSD aprovou sempre, não é? O quarto é que houve ali aquela ruptura que nos levou depois para o resgate. E por isso há aqui todo um caminho que se foi fazendo, que já não era fácil e que depois se tornou ainda mais difícil. Mas esta crise que se apresenta é diferente e apesar de nós termos recuperado alguma parte da nossa economia e de termos trazido alguma esperança também à população, aos portugueses, não é? De que era possível e de que nós conseguimos, agora ficamos um bocadinho de pés e mãos atadas porque a crise não é europeia, a crise é mundial, não é? E por isso agora fica a sensação que nós não podemos emigrar para lado nenhum, não é? Nós não podemos fugir para lado nenhum, nós temos que conseguir agora, já, recuperar, apoiar para que não se chegue ao fundo, não é? E não se ultrapasse uma crise pior do que aquela que se possa imaginar. E por isso há aqui uma evolução. O que temos que aprender com estes últimos 10 anos é que é preciso reagir antecipadamente, quer seja na saúde, na prevenção, quer seja na economia, também com prevenção. Francisco Teixeira, o Tiago Laranjeiro também referia-se que parece que o discurso atual aponta para algumas desculpas para um eventual novo pedido que possa aí acontecer. Antes de nada, eu quero cumprimentar a ti, aos colegas de painéis, ao Jornal de Guimarães, pelo seu risco, pelo seu sentido de risco neste momento tão difícil. Não, eu penso que há uma desculpa que eu acho que nas atuais circunstâncias se pode, de facto, legitimamente invocar relativamente à política da Troika e do governo PSD-CDS, que é de facto o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. O desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde é uma coisa que não se recupera de um dia para o outro. E se de facto hoje Portugal, apesar de tudo, responde com dificuldade a uma crise estratosférica que nos cai em cima da cabeça, grande parte das dificuldades que nós temos tem a ver com 4 anos de um desinvestimento absolutamente brutal, especificamente no Sistema Nacional de Saúde, não só no Serviço Nacional de Saúde, também em outros setores, evidentemente, na educação. Desculpa, quando te referes aos 4 anos, é ao governo que precedeu. Passos Coelho, exatamente, Paulo Portas. Nesse caso específico, eu acho que ainda há razões de queixa, porque de facto o corte foi absolutamente brutal. Mas o resto não. O resto, aliás, eu acho que, façamos justiça, não vejo que globalmente, independentemente de algumas tiradas retóricas um pouco ao lado, globalmente o governo se vá desculpando já, este atual governo, do que acontecia no tempo do governo da Troika, porque era assim que legitimamente se lhe pode chamar. É preciso perceber, enfim, a história é importante, é uma história muito recente, e por isso é que ainda estamos muito envolvidos politicamente com isto, mas é preciso perceber que o governo José Sócrates, que começou em 2005 e que foi até 2011, 2 governos, na verdade, não é? 2 governos, que no segundo ano do governo, em 2009, em 2007, por exemplo, o governo José Sócrates conseguiu a dívida menor, o menor déficit da dívida pública portuguesa desde a democracia portuguesa, desde o início da democracia portuguesa em 1974. Em 2007, o déficit da dívida pública o déficit orçamental, era de 2,9%. 2,9% em 2007. Na altura era uma glória política para o Partido Socialista, e para o governo, e para o país, e uma crítica muito acerada
à esquerda do Partido Socialista, no sentido de ser um déficit demasiadamente baixo, que se justificaria que fosse mais alto para poder haver um maior investimento social. Mas estávamos a ultrapassar um processo de déficit excessivo colocado pela Comissão Europeia a Portugal e houve um trabalho brutal, com custos sociais, aliás, do governo do Partido Socialista no sentido do equilíbrio das contas públicas. E nós, em 2007, as pessoas esquecem-se disto, porque isto é uma voragem terrível, tínhamos um déficit de 2,9%, tínhamos uma dívida pública, imaginem, em 2007, de 72,7%. 72,7%. Se temos consciência que hoje a dívida pública é de 130 e qualquer coisa, 134%, se não tenho erro, e tínhamos um crescimento do PIB em 2007 de 2,5%. Portanto, estávamos com Francisco, mas já agora... em 2007... E em 2010? O último ano completo da governação de José Sócrates. Ideia a seguir, exatamente. Toda a gente sabe o que acontece em 2008. E os economistas em particular. Mas não só. Que é a crise da dívida global, que é importada sobretudo dos Estados Unidos com o processo do Lehman Brothers, que se transforma numa crise financeira, que se transforma numa crise de dívida pública, numa crise orçamental, sobretudo da Grécia, que depois afeta diretamente todos os países do Norte e afeta todos os países do Sul, e afeta todos os países de Portugal, fazendo com que os juros da dívida pública disparem de maneira brutal. Havendo instruções claras, ostensivas, eu estive à procura das notícias, era para trazer, da União Europeia, para que houvesse um investimento forte dos Estados para contrabalançar as dificuldades. E o que aconteceu em Portugal foi o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu em Espanha, o que aconteceu em França, o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu em Itália, foi que os governos começaram de repente a contrair dívida e a investir. Ou seja, Francisco, o que aconteceu não foram erros do governo de José Sócrates, mas sim foi apanhado numa crise. No essencial é isso. Não quer dizer que não haja governos, podem-se rir à vontade, mas não é o riso que faz a história. Quem lê hoje, aliás, não é o riso que faz a história, mas o próprio FMI, o próprio Banco Central Europeu hoje reconhece que as receitas da Troika para Portugal, pior, os próprios protagonistas da Troika reconhecem que as receitas da Troika para o equilíbrio orçamental, sobretudo dos países do Sul, foram receitas erradas. Que os próprios mas cálculos... isso nada responde sobre o problema estrutural em Portugal que leva a essa crise. Não, se as políticas forem, vamos reduzir o consumo, vamos desinvestir, vamos diminuir ao máximo a massa monetária circulante, o que isso fez foi atirar gasolina sobre a crise financeira que se estava a viver, fazendo com que o desemprego aumentasse brutalmente e, portanto, a crise foi acentuada. Eu li um dos últimos livros que recebi recentemente... Mas não havia crise antes? Não. E não havia problemas estruturais que nos levaram a essa questão? Nós estou a perceber, vocês não ouviram os números. Nós tínhamos um déficit orçamental... Para que foram três pactos? Não, eu disse isso. Nós tínhamos um déficit orçamental de 2,9%. O que não deixa de ser um déficit. E lá está, como o próprio Francisco disse, vínhamos de 40 anos de déficit. Vocês sabem qual era o déficit orçamental da França? Eram de 4,2%. É diferente. É um país completamente a dimensão do país... Desculpa, mas isto é feito à proporção. Não é preciso utilizar aqui muitos argumentos para ser evidentemente isto é feito à proporção. Estamos a falar de porcentagens. E vamos concluir, então? Vamos concluir, então, que uma parte significativa, não será a totalidade, mas uma parte significativa da crise que nos caiu em cima da cabeça, deveu-se às circunstâncias internacionais. Não só nós, foi à Grécia. O que a União Europeia fez à Grécia foi uma coisa como foi um massacre. E fez à Grécia e fez a Portugal. E fez em grande parte à Itália e em grande parte à Espanha. Só que a Itália e a Espanha, por exemplo, fez através de um programa de recuperação que não foi através de um resgate formal, mas foi de uma intervenção direta no sistema bancário que permitiu reequilibrar as coisas com mais facilidade. Enquanto que a Portugal, ao contrário do que o Tiago diz, o Passos Coelho quis a intervenção da Troika em Portugal. Pediu a intervenção da Troika em Portugal. Isso aí hoje, historicamente, Francisco, está determinado. concluindo, só mais por razões políticas. Só mais uma questão. E hoje, estamos próximos de algo assim? Não, estamos numa circunstância absolutamente excepcional que não tem a ver com as políticas. Quer dizer, o que está a acontecer hoje não depende das políticas do governo. Quer dizer, nós temos que retroagir
a 2020, ao início de 2020, para podermos fazer um juízo político sobre as atuais circunstâncias. Eu acho que não passa pela cabeça de ninguém, acho eu, dizer que a culpa da atual crise económica do país é do Partido Socialista. Mas mais que a culpa, há circunstâncias que podem determinar outra vez uma intervenção externa? Não, eu preocupo-me nisso, porque, por exemplo, foram suspensas as regras orçamentais da União Europeia relativamente aos países da União Europeia, como sabem, não é? As regras do déficit, as regras da dívida foram suspensas. E já temos a União Europeia a dizer uma coisa muito semelhante, isso preocupa-me especialmente. É a resposta direta à tua pergunta. Temos a União Europeia a dizer novamente aos países que é preciso que os Estados investam mais. Aliás, é incrível ver o senhor que foi Ministro das Finanças de Passos Coelho, o primeiro governo de Passos Coelho, que era o responsável pelo FMI pela Vítor Gaspar. O Vítor Gaspar, a dizer muito recentemente que Portugal é, infelizmente, dos países da Europa que menos investimento faz. Investimento público, estamos a falar, e que, portanto, é preciso investir mais. Foi exatamente a mesma retórica que foi usada em 2008, 2009, na sequência da crise financeira internacional do Lehman Brothers, para que houvesse Vamos uma encerrar intervenção. então, Francisco. Não, para concluir é simples, é que isso preocupa-me. Houve uma suspensão das regras orçamentais, porque é preciso haver um investimento público para resolver o problema, para salvar as pessoas, a vida biológica e a vida social das comunidades. Dizem que não será imposto um novo programa, até porque se aprendeu com os anteriores. Bom, mas a verdade é que devemos estar em guarda relativamente ao quem vai. E essa necessidade de estar em guarda passa por aprender com o que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado foi que a União Europeia disse ao governo de Sócrates, na altura, invistam, façam subir a dívida pública, façam subir o déficit. O déficit e a dívida pública disparou e a seguir, de facto, tiramos um comentário final. Mariana, estamos em riscos outra vez de ver entrar por aqui os homens da mala preta? Não me parece que estejamos nesse risco se não continuarmos a obedecer cegamente às indicações de Bruxelas, não é? A questão é que tem que haver um plano de recuperação económica. Primeiro perceber em que ponto é que nós nos encontramos a nível de crise, não é? E depois pensar no plano económico. E este plano económico pode passar, sim senhor, pelo investimento público, como sempre passou, não que nos obriguem a fazê-lo, que haja da parte das opções políticas que esse desenvolvimento público, esse investimento público seja feito para que o país recupere e no caminho da recuperação e não num caminho que se possa julgar de recuperação e de pagarem sempre os mesmos como foi até hoje. Tiago, sempre os mesmos a pagar, como diz a Mariana? Acabam por ser, e isso é de facto o resultado de que eu não alinho neste branqueamento das políticas orçamentais que o Francisco aqui fez, porque de facto 2,9% de déficit não deixa de ser déficit e vem no seguimento de décadas de déficit. Não voltemos a essa conversa. E o que o Francisco esqueceu de dizer foi que em 2007 eram aqueles valores, mas que absolutamente dispararam. O estoque de dívida duplicou entre 2005 e 2010 e o déficit orçamental também. A resposta de Portugal foi se a resposta ao programa do FMI foi além da Troika, a resposta de José Sócrates ao apelo da União Europeia também foi muito além daquilo que foi a União Europeia e permitiu-nos todos os desvarios que ainda houve. E está aqui a prova de que, de facto, este ainda é um tema presente e que ainda não há acordos, ainda não estamos todos de acordo quanto àquilo que nos trouxe aqui, o que, portanto, torna premente que continuemos a refletir sobre este ponto, porque se ainda não existe um consenso alargado sobre aquilo que se passou e aquilo que nos levou até aí, podemos voltar a cair no mesmo... Muito bem. Ainda bem que não estamos de acordo sobre isto, porque, de facto, mantém a vivacidade no programa e esta partilha de opiniões que aqui queremos fazer. Já não sei se no tema seguinte nós iremos estar tão em desacordo quanto isso. Porque a Mariana Silva propôs que refletíssemos um bocado sobre a capital verde europeia no momento em que se debate a lei do clima na Assembleia da República e também na União Europeia. Ora, Mariana Silva, eu sei que as questões verdes, as questões ecológicas são muito caras. Eu estava à espera que, eventualmente, sugerisses muito diretamente que olhássemos sobre as grandes obras que são anunciadas para as ecopistas dos rios Selho e do Rio Ave.
Antes de mais, pedir imensa desculpa porque eu tenho este defeito, fazem-me uma pergunta e eu respondo. E por isso eu não agradeci também o convite ao Jornal de Guimarães e desejar todo o sucesso e que traga uma nova ideia do que poderá ser as notícias em Guimarães e a informação e a comunicação e que é um gosto estar aqui a discutir, a debater Guimarães com vocês. Mas este tema que eu escolhi e depois indo às ecovias, mas para estruturar aqui as ideias, a Lei do Clima está a ser trabalhada na União Europeia e também na Assembleia da República. A questão é que esta questão do clima e das mudanças do clima, que depois tem uns diferentes conceitos que não temos aqui tempo para os discutir, não é? Mas que poderão ter imagens e conceitos diferentes, mas é-me cara porquê? Porque os verdes já falavam de alterações climáticas antes de toda a gente falar sobre elas. E muito contra aquilo que poderia ser a crença dos governos e da população naquilo que diziam os cientistas, não é? Porque isto foi sempre defendido pelos cientistas. E por isso há aqui uma evolução no que foi, naquilo que são as alterações climáticas e de olhar para esta situação de uma outra forma. E por isso os países entenderam-se, há imensos acordos e pactos e imensos objetivos a cumprir, não é? Agora, alcançar a neutralidade para 2050 é um dos objetivos. Portugal está na linha da frente, segundo o governo PS, e por isso há aqui todo um caminho. Exatamente, há aqui todo um caminho a percorrer. E Guimarães queria ser capital verde europeia, não é? E por isso houve um processo desde 2014 que afrouxou, digamos assim, não vou dizer que morreu, mas afrouxou em 2018, quando ficamos em 5º lugar, e desde 2018 até aos dias de hoje, pouco ou nada conseguimos perceber de qual é o processo. Eu não posso dizer, e não o vou fazer, e nunca o fiz, e hoje também não o vou fazer, que é dizer que nada se fez a nível ambiental em Guimarães. Não é correto dizê-lo, mas o caminho parecia diferente, não é? Parecia de um dinamismo diferente, de uma intervenção diferente, para marcar realmente uma posição de Guimarães em relação ao país, até a nível nacional, de uma intervenção muito mais proativa. E aquilo que se verificou é que as ecovias já vêm tarde, porque já tinham uma meta, já tinham o papel aguenta tudo, não é? As metas vão-se esticando e a conclusão das ecovias também foram-se esticando, porque, como sabem, esse seria um dos parâmetros a cumprir para a candidatura à capital. E por isso há aqui a capital verde europeia, e por isso há aqui um caminho longo para se fazer. A nível da produção agrícola local, a nível da poluição do Rio Ave, ao nível agora de vez em quando saem assim umas notícias, não é? A praia seca nas Taipas que pode ir a banhos, pode, mas nós temos mesmo a CDU foi muito crítica. Pois, porque, quer dizer, parece que se lançam assim umas parangonas e depois vamos todos atrás. Mas temos mesmo essa certeza. Mas o Rio Ave está mesmo despoluído para podermos dizer às pessoas que de hoje para amanhã a APA vai aprovar que podemos ir a banhos na Praia Seca. E as árvores que se foram abatidas nas Taipas em nome do desenvolvimento. O betão que vem sempre em nome do desenvolvimento, não é? E há um plano do arvoredo urbano em Guimarães. Há um plano dos espaços verdes em Guimarães. É claro que há muitos parques em Guimarães, no concelho, onde as pessoas podem usufruir da natureza e podem praticar exercício físico e podem conviver socialmente, mas não, para se ter uma política ambiental não chega a isto, não é? E depois há sempre uma justificação, não é? Mas isso nós já sabemos, essa também é uma crítica corrente, que acontece uma coisa e a Câmara reage. Mas como é que a CDU olha agora para
parece anunciadas grandes obras nas margens do Ave e do Seio. Com Grandes obras no preocupação, sentido de devolver o rio à com população. preocupação, porque não sabemos se há realmente um plano para quando eu falo em plano, não é vamos agora sentar-nos a estudar como é que isto se faz, porque isso já está estudado, não é? Nós sabemos como é que se fazem as podas, como é que se faz a limpeza, isso já está, há especialistas nessa área. E por isso... Mas não há unanimidade, tem havido, enfim, algumas críticas à forma como se tem feito algumas podas. É claro que há uns que são mais ecologistas do que outros, ou ambientalistas, digamos, mas que é de podemos pôr umas cabrinhas a limpar as ervas dos rios, da beira dos rios. Agora, podemos fazê-lo de forma técnica, podemos contratar guardas-rios, como já existiram, como alguns municípios em Portugal já estão a contratar. O município de Loures já tem guarda-rios e, por isso, há aqui um caminho longo a percorrer-se que sempre foi proposto à Câmara de Guimarães fazer e a Câmara de Guimarães fez sempre ouvidos moucos. E, por isso, se calhar, neste ano especial, não é? de eleições, é que se calhar começamos a ver outra vez as ecovias, a construção, não sei, digo eu, ou quem sabe também o caminho da biodiversidade, não é? Que estamos a plantar árvores autóctones, mas neste momento andar no caminho da biodiversidade é terrível com o calor. Se formos para lá, não há árvores, não há vegetação, não há biodiversidade e por isso há aqui um caminho Vamos alargar um bocadinho o debate. Que eu achava, sim, que eu, só mesmo para terminar, que eu pensava que em 2021 já estava feito e que não, e que ainda estamos a caminhar. Francisco, estamos a cuidar bem das árvores, das ecovias, das ciclovias? Bem, eu acho que quem olha com honestidade intelectual para Guimarães hoje e o compara com há 20 ou 30 anos atrás, só por completa cegueira é que não dirá que houve um salto absolutamente gigante relativamente às políticas ambientais e às políticas ecológicas e de investimento nos espaços cicláveis, nos espaços pedestres em Guimarães. É uma diferença abismal. É uma diferença abismal. De facto, houve. E mais, a intervenção da Mariana, de facto, é curiosa, porque se formos analíticos, não temos tempo para isso, nem é o interesse, veremos que ela oscila em dizer que não há planos e que há planos. Não há ecovias, mas afinal há ecovias. Não havia, mas afinal há. Não vai dizer completamente mal, mas respiga aqui e acolá com a ideia de que se cortaram árvores. Bom, cortam-se sempre árvores, é inevitável que se cortem árvores. As árvores não são como as pessoas. As árvores são uma coisa, as pessoas são outras. As árvores que podem crescer, as pessoas que morrem não podem ressuscitar, salvo, enfim, tirando uma na história para aqueles que acreditam. E de facto, a intervenção da Mariana foi aqui claramente oscilante. E essa oscilação, do a minha última frase, essa oscilação permanente ao longo da sua intervenção, do ponto de vista, foi bastante significativa e sintomática das circunstâncias em que vivemos. Nós temos, já há vários anos esta parte, justamente neste momento em Portugal, uma estrutura de missão para o desenvolvimento sustentável. Sobretudo tendo em presença o horizonte de Guimarães em Portugal 2030, que decorre em grande parte justamente da candidatura à Capital Verde, em que Guimarães ficou em quinto lugar, num contexto muito amplo de cidades. Ficar em quinto lugar é um lugar honroso, mas nem é relevante ter ficado em quinto lugar ou ter ficado em segundo ou em terceiro. Se ficassem em primeiro, ficamos todos mais satisfeitos, bem entendido. Mas o que isto significa é que há mesmo um plano, ao contrário do que diz a Mariana. Aliás, não existe um, existem vários. Exato, planos há muitos. Planos há muitos e há muitos anos. Não estou a perceber, mas não querem fazer as coisas sem plano. Querem apenas as coisas. Já devíamos estar feitas, foi a conclusão que eu fiz na minha intervenção. Em 2021 já devíamos ter mais. Os planos estão feitos. Não sei qual é aqui os planos estão feitos. Depois é preciso aplicá-los. Primeiro faço os planos, pensa-se, estrutura-se e depois aplica-se. E isso existe, não é? Se formos ver o plano de atividades 2021 e a estrutura de missão para 2030,
vemos que existe ali uma estruturação muito clara daquilo que se pretende do ponto de vista ambiental. Francisco, peço que concluas. Podemos discordar com isto, com aquilo e com o outro em termos particulares, mas dizer que a rota de biodiversidade da Penha, que a Ecovia do Ave, que a Ecovia do Seio, já devia estar feita. Já devia estar tudo feito, não tenho a menor no dúvida. Plano, E daqui a 30 anos, no plano já devia estar feito. Não estou a perceber, Ana. Sim, as datas previstas para terminar a Ecovia já deviam estar daqui a 30 concluídas. anos dir-se-á que certas coisas já deveriam estar feitas. Mas está no terreno a Ecovia do Ave, está no terreno a Ecovia do Seio, que tem uma enorme dimensão em termos ambientais. Temos um conjunto de vias e um número de quilómetros de vias cicláveis e pedonáveis em Guimarães, com as pessoas todas a passearem pela cidade, com uma mancha verde no concelho, que tem uma dimensão absolutamente estruturante. Francisco, vamos concluir. E concluo dizendo que não só há uma política ambiental de grande dimensão, temos um conjunto de projetos pedagógicos em Guimarães, que até acho provavelmente até desproporcionados, até em maior número, que aquilo que seria eventualmente até desejável e assimilável, por exemplo, das escolas de concelho. Francisco, eu ainda te queria ouvir sobre o cansaço que da não oposição. existe, exatamente, existe, Portanto, por exemplo, o projeto de Lagoas e Charcas do Ave, que é uma coisa de uma importância que pode ser reproduzido noutros sítios. Não é? Francisco, vamos ouvir o Tiago. É de enorme importância, quer dizer, olhar para isto, dizer que não existe, olhar para aqui para as taipas e mandar, desculpa por utilizar uma linguagem popular, não é por antipatia, a boca de que se estão a destruir árvores nas taipas. Estão-se a destruir árvores nas taipas porque se está a recuperar, porque estão a recuperar, porque se está a recuperar o centro das taipas, num projeto de recuperação do centro cívico, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. A Ribeira da Canhota, que é posta ao ar livre, com o triplo das árvores que se espera que cresçam saudavelmente superior àquelas que agora naturalmente têm que ser Francisco, de facto, justifica que se olhe para aquilo que está a ser feito como uma evidência de aposta numa política ambiental de grande dimensão. posso ouvir o Tiago Laranjeiro sobre isto? Claro. O Francisco agora eu vou-te pedir que sejas breve, porque eu vou tentar ser. O Francisco agora parecia-me lembrar aquela música de Jorge Paulo: enquanto houver estrada para andar, a gente não vai parar, a gente vai continuar. Porque aquilo que o Francisco disse, de facto, é quase uma... Quem olha para Guimarães agora, face a 20 anos, vê um salto absolutamente absurdo nas políticas ambientais para melhor. Foi mais ou menos isto que o Francisco disse na primeira frase. Quem olha para Guimarães, quem olha para Braga, quem olha para Vizela, quem olha para todo o lado. Porque, de facto, houve uma consciencialização enorme ao longo destas últimas 2 décadas e houve um desenvolvimento enorme das políticas ambientais em todo o lado e transversalmente, etc. Aqui a questão é... estamos de acordo e estamos de acordo nisto. Agora, aqui a questão é como é que isto se traduz? Porque, de facto, em Guimarães assumiu-se muito em particular esta bandeira em 2013. E o caminho que se percorreu até agora, de facto, sabe a pouco. Porque há muita ambição, há muita enunciar de vontades, mas há pouca concretização. As ecovias, as ecopistas e tudo isto, está tudo prometido há uma série de anos. Era suposto já estarem no terreno todas. Da mobilidade. Era suposto estar tudo implementado e não está. Havia um conjunto de facto, de ambições e de metas na candidatura da Capital Verde Europeia que não foram cumpridas. Isto é preciso dizer-se. Ao longo de 4 anos, ao longo até de 8 anos de governação de Domingos Bragança na Câmara Municipal, houve uma série de enunciados que foram sendo adiados na sua concretização. O que significa que Guimarães também vai perdendo gás neste caminho pela vantagem da ecologia ambiental. E isto traduz também numa questão muito simples. Por exemplo, na Assembleia Municipal existe uma comissão de acompanhamento da Capital Verde Europeia, que está adormecida também há 1 ano e não é por falta de chamada de atenção dos membros da oposição dessa mesma comissão. Mariana, 1 minuto só para um comentário Não, rápido. é só para dizer que, infelizmente, eu acho que o Francisco não me ouviu, não é? Porque existem planos. E eu até disse uma frase que eu acho que é transversal a todos os assuntos. Tudo cabe no papel.
todas as intenções, objetivos, o papel aguenta. Concretizá-los é diferente. E por isso, a questão da ecovia tinha tudo datas. Tinha tudo datas. Por isso, há aqui a estrutura de missão 2030 é outra coisa que ficou no ar. Porque não sei, sim, ficou no ar. A estrutura missão 2030 é diferente, Francisco. Estamos a falar de outra questão. A estrutura de missão 2030 ficou no ar porque tanto podíamos candidatar a 2022, a 2023, a 2024, por aí fora. Então, quando é que vai ser a próxima candidatura de Guimarães a capital verde europeia? E será que vai haver? Muito bem. Como eu disse no início do nosso programa, o Francisco Teixeira anda preocupado, e o preocupado sou eu que estou a usar, com o cansaço do líder da oposição local. Francisco Teixeira, estiveste no ginásio com o Bruno Fernandes? Não, eu não tenho paciência para o ginásio, devo confessar que eu não sou nada ecológico, no meu corpo tenho pouca paciência com os ginásios. Mas não, então onde é que descobriste esse cansaço? Não, o cansaço é este cansaço de andar atrás do prejuízo, que tem a ver também um pouco com isto que a Mariana agora disse, quer dizer, andar atrás do prejuízo. O PS faz obras e a Câmara faz obras. A Câmara faz a obra da recuperação do Centro Cívico das Tapas, que é uma obra de uma grande dimensão, que vai transformar uma terra que estava numa relativa decadência, até há 10 anos atrás, e que se transforma verdadeiramente, quer do ponto de vista cívico, político, cultural, do ponto de vista ecológico. Toda a gente sabe que hoje as Taipas estão muito diferentes há 20 ou 30 anos atrás. O Tiago até concorda com isso. Só não é o paraíso as Taipas que o Tiago gostaria que fosse. Nada é o paraíso que nós gostaríamos que fosse. E de repente vem o PSD atrás do prejuízo dizer que afinal era contra o projeto. Quando justamente há 10 anos atrás o PSD disse que era a favor do projeto. O Presidente da Junta da altura elogiou até encomiasticamente o projeto que foi apresentado. Bom, não, eu penso que o ex-Presidente da Junta até é arquiteto, mas não deve ter dado atenção suficientemente aos pormenores que estavam em presença. E, justamente, esse é um exemplo. O outro exemplo é a obra, que só muito parcialmente é da responsabilidade direta, embora tenha influência da Câmara, do Nó de Silvaz, em que o PSD fez um enorme cartaz durante vários anos a pôr este nó, isto é um problema, Guimarães está aqui entupido. Faz a obra e começa a dizer mal da obra. Faz a obra fica concluída, a obra fica feita, com as suas especificidades, e o PSD, em vez de dizer sim senhor, a obra fez finalmente, o nosso cartaz teve efeito, eventualmente, não senhor, a primeira coisa que faz é dizer mal da obra. Há aqui um correr atrás do prejuízo da parte do PSD, e este caso da crítica às políticas ambientais da Câmara, que estão à vista de toda a gente, é um exemplo. Existe a parte do PSD, e estou a dizer isto em particular porque o candidato à Câmara do PSD, o Bruno Fernandes, que se apresentou recentemente, o PSD teve duas críticas muito veementes justamente à obra de Silvaz e à obra das Taipas em 2 dias seguintes, no dia 24, no dia 25, no dia 25 e no dia 26 de março. Parece-me que há aqui uma espécie de correr atrás do prejuízo do PSD. O PSD agora já não diz o que deve fazer. Diz, o PS fez, mas fez mal. O PS fez, mas fez tarde. O PS fez, mas devia ter feito de outra maneira. Enfim, parece que há aqui de facto Francisco, mas o Nó de Silvaz está construído em 2004 e resolvido em 2021. Não é demasiado tarde? Não, eu acho que é resolvido. Mas nunca é demasiado tarde. Quando se resolve um problema, Tiago, a questão é esta. A única coisa... Enquanto vai estar a parar, a gente não vai parar. Eu acho absolutamente fantástico e acho que, do ponto de vista intelectual, não é acertado, de cada vez que se faz uma obra, dizer não, a obra está bem, mas é tarde. A obra está bem, mas é tarde. Devia ser feito mais cedo. Mas então o que é que se deve dizer, Francisco? Não, o que se deve dizer é que se as obras estão feitas, se o PSD exigiu, o PSD fez um cartaz em Silvaz a dizer que a obra se deve fazer. Se tinha críticas ao projeto da obra, devia ter-o apresentado. E, portanto, o PSD disse esta obra já devia estar feita há muito tempo. Quando a obra se fez, em vez de dizer muito bem, a obra finalmente foi feita mais tarde, o que é um argumento um pouco infantil do ponto de vista político. Isto fez, mas já fez muito tarde. Já devia ter tarde e mal feita. Tanto que a Câmara já assumiu que vai corrigir ali coisas. Mas o PSD não disse nunca que a obra ia ser mal feita. Nunca disse que o projeto era mal feito. Sendo que o projeto... Como? Disse, senhor. Não, sendo que o projeto não é mal feito. O projeto
aliás, é parte de um conjunto muito mais amplo de outros projetos que têm feitos. Por exemplo, vai ter que fazer um nó novo junto à entrada do shopping de Guimarães. Vai ter que fazer um nó que o PSD propôs em 2017. Não, propôs o PSD e propôs o PS. Portanto, é uma inevitabilidade. Não foi assim em 2017. Vai ter que haver outras diferenças. Vai haver obras que não estão concluídas. Aquela obra vai ter outras consequências. Francisco, E provavelmente temos 3 minutos apenas para o final do programa. Portanto, uma nova liderança, ou não é bem uma nova liderança, mas uma candidatura à Câmara, cuja aparente, para já, pelo menos, estamos a começar, mas aparente regra é ir atrás do prejuízo, correr atrás do prejuízo, do meu ponto de vista, é um cansaço precoce para os eleitores. O que se esperava é que houvesse uma coisa nova qualquer que se visse. Tiago, Bruno Fernandes começou a corrida muito cedo, não, está com um ritmo muito elevado. Não. Aqui a questão é que o Francisco está a falar de cansaço, mas não se trata de cansaço lembrar aquilo que são as propostas do PSD. Se formos a ver as propostas da coligação Juntos por Guimarães em 2013, um dos pontos fortes era a recuperação dos centros cívicos das vilas de Guimarães. Os panfletos, ainda há registros deles, eu ainda os tenho, poderei trazê-los numa próxima oportunidade, que depois, em 2017, foi assumido também pelo PS como uma prioridade essa reabilitação dos centros cívicos, e em 2021 está a ser concretizado. Portanto, estamos a falar de... Estamos 30 anos. Há 30 anos, na outra encarnação, quando eu fui vereador, já se falava da recuperação dos centros cívicos. Isto é uma proposta velhíssima. Eu diria tão velha como afinal também há mais que ressuscitam. Há mais gente que ressuscita. Mas aqui a questão é que... acho que nós devemos voltar a falar aqui das reabilitações dos centros cívicos, mas, de facto, trata-se de propostas antigas. A questão das vias rodoviárias em Guimarães foi a proposta quente do PSD em 2017. Tanto que levou muitas críticas às propostas do PSD. Desde o nó de Silvares, desde a construção de novas vias, da reabilitação da Nacional 101, etc. E estamos em 2021 e este problema ainda não foi resolvido. E eu demorei 25... Nós estamos a gravar no Centro das Taipas. Eu vim do Centro de Guimarães ao Centro das Taipas num sábado de manhã e demorei 25 minutos de carro a vir aqui. Nós continuamos a resolver os problemas rodoviários que já deviam estar resolvidos há 20 anos atrás. E enquanto nós não resolvemos o problema rodoviários do Concelho de Guimarães, de excesso de trânsito, de excesso de tráfego numa série de vias, de problemas no desenho das vias, nós não conseguimos dar qualidade de vida às pessoas. E quando devíamos estar a pensar em novos paradigmas de mobilidade, nós ainda temos que estar a resolver os problemas rodoviários dos anos 80 e dos anos 90. E que é tudo responsabilidade do Partido Socialista de não os ter resolvido. Como é que é possível o Concelho de Guimarães, de uma ponta à outra, tem no máximo da sua extensão 35 km, de Lordela a Castelões? Como é que é possível que se demorem os tempos que se demoram a atravessar o Concelho de Guimarães? Como é que é possível que em hora de ponta se demore quase uma hora a chegar do centro da cidade ao centro das Taipas? Como é que é possível que se demore o mesmo tempo de Moreira ao centro da cidade? E a Câmara vai avançando com pequenas panaceias, com pequenas soluções em tudo isto. A Câmara, sobre o nó de Silvares, a Câmara, que termina em 2021 e assumiu assim a responsabilidade, contrariamente àquilo que o Francisco disse, um problema que vem desde 2004. E resolve-o, não querendo assumir a proposta da coligação, teve que inventar uma nova, que não resolveu tão bem aquela solução, e agora já vem anunciar que é preciso continuar a corrigir, a melhorar aquilo. De facto, é aquela questão de há bocado. Enquanto houver estrada para andar, a gente não vai parar, a gente vai continuar. Parece que é a solução deles. Vamos fazendo e depois logo se vê que é a solução do Partido Socialista. E este programa, Mariana, começa a ter a tónica geral das estradas, das vias, que é algo que é muito caro à Mariana. Sim, e à CDU. Isso eu nem sei bem, mas eu posso experimentar para o próximo programa vir de caminhoneta para as Taipas e de perceber a que horas é que eu tenho que sair de Guimarães para chegar aqui atempadamente e quanto tempo é que eu demoro. Mas a questão aqui já começa mal, e parece que não me interpretem mal, mas o líder da oposição, isto faz-me lembrar o Vasco Santana. Oposições há muitas, chapéus há muitos, e não sei se houve eleições para que o Bruno Fernandes fosse eleito líder da oposição, não é? Por isso, eu acho que isto já começa assim um bocadinho enviesado e o Vasquinho pode ser chamado aqui à nossa conversa. Mas cansaço.
O cansaço, se calhar, é um cansaço que os vimaranenses sentem de falta de propostas e criatividade por parte do PSD, viu-se também nestes últimos 4 anos, e dos Juntos por Guimarães, que também estava lá o CDS, mas de um PS também com décadas que tem feito o que promete, tem concretizado, mas há sempre qualquer coisa que falha, não é? Há sempre qualquer coisa... Porque vejamos, as árvores vão ter que ir abaixo, sim senhor, mas as árvores vão abaixo e assume-se esse plano de que as árvores vão abaixo. Agora, as árvores vão abaixo, a população revolta-se, alguma da oposição também vai revoltar-se com esta questão e o seu Presidente vem logo dizer não, mas para o desenvolvimento nós temos... Vem logo ali corrigir a mão. O que aconteceu no multiusos, do espetáculo cultural que não foi nada. O Presidente num domingo vem logo anular a cultura. Há aqui um procedimento da parte da Câmara Municipal de correr atrás do prejuízo que os vimaranenses também já estão cansados e por isso, na minha opinião, há cansaço em todos, não é? E por isso há aqui, menos na CDU, exatamente, que está viva e bem viva e por isso há aqui questões que devem ser concretizadas, até porque aquela questão de Silvares, também a CDU, o vereador da CDU, também sugeriu opções para aquela zona. Agora, a obra está concretizada, custou milhões, vem a tempo de se cortar a fita em autárquicas, mas ainda vai ter que se fazer ali um nó, porque estes anos não foram suficientes para pensarmos no que é que deveria ser feito ou não. As ecovias, sim, vamos fazê-las, mas ainda temos que pensar se vão por um lado, se vão por o outro, como é que se vai fazer, que investimento é que se faz. Agora investe-se nos apoios sociais por causa da Covid ou investe-se nas ecopistas? Porque esta também foi uma questão colocada pelo CDS já, que é, pare-se tudo. Parte-se o Jordão, as obras do Jordão, para-se as ecovias, porque agora o dinheiro tem que ser investido noutro lado. E por isso há aqui realmente um cansaço. E o tempo está a queimar-nos, nós já ultrapassamos largamente o nosso tempo e, por inépcia aqui do moderador, não vai ser possível olharmos para aquilo que era a nossa proposta final Não tenho 1 minuto para replicar. Francisco, se for 1 minuto... A regra foi essa. Se for 1 minuto de 60 segundos... Não, é 1 minuto de 60 segundos. É só para concordar em absoluto com a Mariana. Há sempre qualquer coisa para melhorar. O argumento de que faz-se, mas há coisas para melhorar, faz-se, mas faz-se tarde, faz-se, mas podia-se fazer melhor, é um argumento de facto cansativo, é um argumento de alguma impotência política da liderança da oposição e das oposições minoritárias relativamente ao Partido Socialista. Pelo contrário, dá forma e dá visibilidade ao facto de haver uma grande transformação que neste momento está a ocorrer em Guimarães, em grande parte de natureza ecológica, em grande parte de transformação do ambiente natural, que está a impactar os vimaranenses. Todos os dias se vê os vimaranenses a fruir. O facto de o Presidente da Câmara vir às taipas ante algum brado emocional as taipas tiveram anos relativamente ao projeto de recuperação das taipas. As taipas tiveram anos esquecidas. Em 2021, paradas paradinhas. Em 2021 o PS lembra-se que as taipas existem. Depois de anos a Câmara a cortar o financiamento a estas empresas transgrupa. Pela enésima vez, estamos em 2021. Mariana, o PS está lá há quantos anos? Só para terminar, pela enésima vez, dar e explicar às pessoas que emocionalmente se sentem vinculadas àquelas árvores em particular, explicar as razões de ser do seu corte para que elas possam, daqui a 20, 30 anos, para as novas gerações... E os teus 60 segundos... Interrompido, e que as novas gerações... Também foi o importe. Que as novas gerações têm um cuidado especial pelas gerações mais antigas. Isso vai a favor do sentido da humildade democrática do Presidente da Câmara. E aqui o moderador sente-se na terrível dúvida de, a bem da equidade, devia perguntar à Mariana e ao Tiago Laranjeiro, mas não esqueçam que o tempo já acabou. Portanto, 30 segundos rapidamente. Não, são 30 anos de PS e o Francisco traz para aqui a valorização de que a Câmara Municipal de Guimarães se lembrou das taipas.
as taipas um território que já se fala há anos de que deveria ter Se há cansaço, para mim, esse cansaço não é da oposição, é do PS, porque são de facto 32 anos, 32 já, e o PS tem se inspirado nos últimos anos, e aqui estou a recorrer à ironia quando falo em inspiração, nas propostas da coligação, mas depois executas mal e coxas, e portanto aqui se há cansaço é de facto do Partido Socialista, que já nem sequer consegue gerar novas soluções para os Francisco, estás problemas. cansado. Estás cansado. Primeiro, quem falou das taipas pela primeira vez foi a Mariana, e este argumento é absolutamente incrível. Eu falo das taipas e depois vêm os senhores falar das taipas, e depois dizer que não há uma transformação ecológica. Mas a conversa não é assim, não se vai alimentar a conversa. Deixa-me concluir a frase. E dizer hoje que não há uma transformação ambiental e viária em Guimarães é uma espécie de cegueira sectária que, de facto, acho que neste momento não faz sentido. E assim chegamos ao final deste nosso primeiro Guimarães em Debate. Muitos outros seguirão. É esse o nosso objetivo. Foi a emissão possível neste nosso primeiro encontro. Provavelmente os próximos serão muito melhores.